Prazeraço falar com vocês aí de novo. Já tem tempo que a gente não tem, né, esse bate-papo, que a gente não faz esse webinar. A ideia aqui hoje é a gente trocar uma ideia, como sempre, tá? Vou pedir para vocês só que sempre que for, que quiser fazer alguma pergunta, precisar falar alguma coisa, vamos utilizar ali o chat organizado. A gente vai estar sempre acompanhando ali as mensagens de vocês e respondendo, tá? A gente está com a equipe da Neros aqui presente hoje para atendê-los aí, tirar qualquer dúvida que possa aparecer, tá bom? Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida que for surgindo aí no meio da apresentação, pode mandar no chat, a gente vai ter sempre uma pessoa ali atenta, olhando para responder as dúvidas de vocês, tá? Hoje a gente vai trazer alguns temas aqui importantes, né? Chegando no final do ano, Black Friday, logo na sequência o Natal. A gente sabe que são meses aí, esses 2 últimos meses, bem movimentados para os nossos clientes, né? Tanto para a venda online quanto na venda física. Né? A esperança é que a gente tenha um final de ano bom aí para todo mundo. Então, nós vamos trazer alguns temas aqui que são importantes, né? São pontos de atenção aí para vocês nesse final de ano. E a gente tem novidades aí também que são bem relevantes quanto ao Nero Service. Alguns já até conhecem, já estão utilizando o Nero Service, outros nem tanto. E a gente tem uma versão nova para mostrar para vocês. E tem novidades também aí da nova versão do Nero, né? Versão 10.0, que o pessoal vai trazer aí para vocês. E, além disso, tem uma campanha extremamente importante aí para vocês, do time comercial, oportunidade de ouro aí para vocês no finalzinho, tá bom? Bora lá. Ítalo, você passa aí para gente? Então, vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou o William, gestor de suporte da infraestrutura aqui da Neros, tá? Vou estar conduzindo aqui o webinar com vocês. O Ítalo está aqui junto conosco. O Ítalo hoje é o Scrum Master ali do Devel, tá? Está participando aqui com a gente. E a Tatiana, que é a nossa executiva de contas aqui da Neros, faz parte do time do comercial, tá? Além disso, a gente está com um reforço de peso aqui hoje, que é o Raimundo. Acho que o Raimundo todo mundo conhece, é um dos fundadores aí da Neros praticamente, né, Raimundo? Então, o Raimundão está aí também para dar um reforço para a gente, em qualquer dúvida que possa surgir, tá? O Daniel também está aí, eu acho que todo mundo conhece o Daniel, passou pelo esporte, implantação, agora está à frente do time comercial. Então, a gente está com um time reforçado para atender vocês e atender vocês bem aqui, tá? Então, suporte, Devel, comercial, está todo mundo aqui para bater esse papo com vocês, tá bom? Pode passar, por favor, Ítalo. Gente, alguns temas que a gente vai abordar aqui com vocês hoje. Primeiro, a validação ali do ambiente de infraestrutura, isso é extremamente importante aí para o final do ano, né? A gente sabe que sempre tem um volume maior, então é importante ficar de olho ali nos recursos de máquina que você tem para não passar aperto no final do ano. Validações por dentro do sistema, vamos dar algumas orientações gerais também do que pode ser feito durante esse período. Vamos falar do painel de monitoramento, vamos falar do Nero Service, tá? Eles ali acabam que são complementares, né? A gente está falando do Service nos dois casos. A campanha de final do ano, algumas demandas aí, o que a gente vai ter de plantão no Black Friday para vocês, e mais orientações aí quanto ao sistema, tá? Pode passar. E vamos lá, gente, vamos começar aqui pela infra, que é um ponto muito importante. A gente sempre faz um trabalho aí, principalmente com os clientes que têm a infra com a Neros, a gente acompanha de perto, e está sempre ali avaliando como é que está o uso do sistema, né, ao longo de todo o ano. E quando chega no final do ano, a gente sabe que é a hora de ter uma atenção maior para esse carinha aí, porque é o coração do sistema, né? Se a máquina não aguenta, ou você vai ter lentidão, você pode ter até uma parada. Então, sempre muito importante ficar atento a essas questões de infraestrutura. Então, a gente trouxe alguns pontos aqui que são extremamente importantes para serem avaliados, né? Espaço em disco, processamento, os horários de funcionamento. A gente sabe que tem alguns clientes que fazem campanhas, né, seja no Natal, na Black Friday, acaba estendendo o horário de funcionamento das lojas. Então, é muito importante que tudo isso seja avaliado e planejado com antecedência. Então, a gente está entrando agora no mês de novembro, a Black Friday já é mais no finalzinho do mês, mas é a hora de já começar a pensar nisso, fazer as medições, entender o que pode ser feito, e já começar a validar para quando chegar ali na semana da Black, depois já emenda, né, o mês de dezembro, que começa a puxar Natal e etc., já tenha uma tranquilidade para fazer isso, tá? Nós temos uma equipe de infraestrutura que pode apoiar você nisso. Quem é infra da Neros, esse processo é feito em conjunto com a gente, né? A gente vai lá, vai configurar, mas tudo junto com vocês, né? A gente sabe que envolve custo, enfim. Então, todo esse processo, o ideal é que ele seja startado agora, tá, pessoal? Alguns clientes que a gente viu que já está com a máquina, vamos dizer assim, no limite, a gente já fez esse contato, tá?
para que seja feita essa preparação. E os demais, principalmente os que não têm infra com a gente, é muito importante que isso seja avaliado e não deixe para o final, né, tá perto ali da data de Black Friday, porque não tenha problemas maiores. Então, se a gente for falar de máquina, de infraestrutura, o principal é isso: espaço em disco, processamento, tanto das máquinas de aplicação quanto das máquinas, e, obviamente, o horário de funcionamento, né? Já teve casos, por exemplo, que o cliente planejou ali dar uma esticada e o servidor caiu, porque era a hora dele desligar, e aí, obviamente, que dá para ligar de novo, mas você vai perder um tempo, você vai ter algum constrangimento dentro da loja, enquanto a gente religa todas as máquinas e o sistema volta. Então, muito importante ter esse planejamento e já fazer em conjunto com a gente, para a gente programar todas as mudanças ali que vão ter durante esse período, tá? Estações de máquina de trabalho de backup é muito importante, tá? A gente já viu casos que o sistema operacional dá algum problema, a máquina em si dá algum problema, ou às vezes não é nem só a máquina, mas impressora, galera que trabalha com SAT, enfim. Sempre bom também ter isso planejado para que não tenha surpresa durante esse período, que é o período que nas lojas físicas, por exemplo, você tem um volume maior de fila, você tem um valor maior de movimentação dentro da loja, então sempre muito importante estar atento a esses detalhes, tá? Rede de contingência, pessoal, coloquei aqui, a gente tem tido alguns problemas de bloqueio, por exemplo, em todo o Brasil, né, tentativas de invasão na AWS, etc. Ela costuma, por exemplo, bloquear um provedor específico. Então, muito importante que se tenha essas contingências, porque aí você faz a troca, você volta a funcionar normalmente. Ou, no caso, nem bloqueio, pode ter uma queda da sua internet, aí você tem uma rede de contingência. Essa rede pode ser, inclusive, um 4G, tá, gente? A gente lembra que tem aqueles pendrivezinhos que você coloca um chip 4, 5G nele, e você vai voltar a funcionar o sistema, nem que seja os seus caixas ali para não parar. Lembrando que a gente está falando de um sistema online, então muito importante ter uma rede de contingência, tá bom? Dentro do sistema, gente, quais são as validações importantes aqui a serem feitas? As atualizações do sistema, é muito importante que elas sejam feitas todas antes desse período, e, obviamente, as rotinas que são mais importantes, recebimento de mercadoria, precificação, promoção, processo de venda no caixa, né, tanto a questão para quem trabalha em 2 tempos, para quem trabalha em blackout, que tudo isso seja validado para que quando chegar no processo de operação ali desse período de pico, isso esteja já validado e tranquilo. E aí evita realizar essas atualizações durante esse período. Então, a gente está falando de uma Black Friday, que esse mês vai ser no dia 29, na semana ali do dia 29 até a sexta, vamos evitar qualquer tipo de atualização. Vamos deixar tudo muito bem validado, muito bem testado, e naquela semana vamos focar em vender, em aumentar o desempenho aí das vendas de vocês, tá? Por quê? Porque uma atualização que pode ser feita de forma errada, ou qualquer problema ali que você tem durante o processo de atualização, pode causar uma parada do seu sistema ou algo maior, tá? Tanto atualização do sistema, como, por exemplo, atualização de preço, estoque, que eu até coloquei aqui embaixo, é ideal que sejam evitadas, porque isso pode causar uma carga no seu banco, travar o seu sistema. Durante o dia, a gente sempre fala com vocês aí via suporte, mas é bom lembrar, nunca executar esse tipo de rotina durante o dia, que pode trazer aí uma trava do banco, uma trava do sistema, e na maioria dos casos não há o que fazer, a não ser aguardar que o processo seja concluído, tá? E aí, obviamente, que leva um tempo, dependendo do mix de produto que você tem, isso pode ser um tempo considerável que você vai ficar ali sem realizar vendas pelo sistema. Então, muito importante esses pontos. Evitar a atualização durante esse período, fazer isso tudo antes e com as devidas validações, tá? E não fazer atualizações de preço e estoque também dentro desse período. Uma coisa muito legal que a gente tem no Neros, e quem não conhece pode abrir ticket, pode me procurar, a gente manda toda a documentação, é o motor de promoções, tá? Você consegue automatizar algumas promoções que possa ser que você queira fazer durante esse período. Então, tem promoções de compre um, leve outro, compre tal valor, leve brinde, ou preço ali diferenciado, enfim, tem várias formas de fazer e de criar promoções com a criatividade de cada um de vocês, tá? E a gente tem uma documentação muito completa como configurar essas promoções. Quem não conhece, quem tiver qualquer dúvida, pode abrir ticket para a gente no suporte, pode solicitar a documentação no meu WhatsApp, no final vou deixar o número aqui para quem ainda não tem, tá? Mas também é um negócio muito legal para vocês começarem a validar agora no começo do mês, se programarem, testarem as promoções para quando chegar no período da Black, isso esteja configurado e testando, tá? Todas essas promoções podem ser programadas no horário de iniciar, né, horário e data, na verdade, de início e fim.
Então, é um recurso muito interessante que pode ser utilizado por vocês durante esse período de Black Friday e do Natal também, as festas de fim de ano aí, que a gente sabe que também tem um volume muito bacana, tá? E configuração de caixa extra, vai muito com o que eu falei ali das estações de trabalho, né? Além de você ter, importante já deixá-las configuradas, que qualquer problema, você vai ligar ali e começar a operar sem nenhum tipo de problema, beleza? Muito importante também, pessoal, ter uma equipe de plantão de vocês, tá? No próximo slide eu vou falar um pouquinho do nosso plantão, a gente vai ter um plantão diferenciado durante esse período, tá? O nosso hotline vai ter algumas mudanças, e é muito importante que vocês tenham também uma equipe de plantão de vocês. Por quê? Às vezes a gente vê que tem cliente que faz um horário diferenciado na loja, ou tem ali algum processo diferente dentro do sistema nesse período, mas a equipe dele não está disponível ali para atender o usuário final, o caixa lá da loja, o gerente da loja, caso dê algum problema. Isso acaba causando alguma dificuldade. Às vezes o cara vai ligar direto no hotline, ele não sabe nem explicar para a gente qual que é o problema que ele está tendo, não tem dado de acesso, enfim. Isso complica um pouco o atendimento. Então, muito importante ter também aí no time de vocês uma equipe de plantão já capacitada, já ali disponível para atender as lojas e fazer essa ponte conosco, tá? Então, muito importante ter esse time de plantão aí de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Vocês já mandaram algumas perguntas? Tem. A Mariana mandou aí perguntando qual seria o horário de desligamento dos servidores, né? De reinício ali, no caso. Mariana, eu não sei qual empresa que é, mas isso é muito específico de cada cliente, tá, Mariana? Então, cada cliente define, quando a gente cria lá, quando a gente cria os servidores de vocês na nuvem, cada cliente tem o horário de ligar, de desligar, a gente tem um intervalo de backup, então cada cliente vai trabalhar com horários diferentes. É por isso que eu estou dizendo que é importante fazer esse contato conosco, que a equipe de TI de vocês faça esse contato conosco, né? Se não tem ciência do horário, até para perguntar e a gente conversar e revisar se é o horário ideal, tá? Geralmente os clientes ligam, os servidores começam a ligar ali a partir das 7 horas da manhã, alguns já finalizam às 9, outros às 10. A leitura, que é no seu caso, já tem um período bem maior de funcionamento, acho que inicia às 5 às 6 da manhã, vai até às 11 da noite, algo assim, tá? Mas é por isso que é importante fazer esse contato conosco, porque cada cliente tem o seu horário específico, a gente precisa avaliar de forma individual, tá bom? Mais alguma coisa aí para nós, Vitor? Tem. O Paulo mandou, teria uma configuração mínima para o funcionamento mínimo ou básico? Paulo, o mínimo, em teoria, já é o que está executando nos servidores de vocês. Tá? Quando a gente cria o servidor, principalmente os clientes que são infra nossa, a gente faz uma medição e entende ali o que você precisa para funcionar de forma tranquila. Tá? O que a gente avalia e aí por isso, de novo, tem que ter essa conversa com vocês. Durante esse período agora, que é um período, vamos dizer assim, entre aspas, normal, de venda normal de vocês, como é que está o desempenho do servidor? Ele está muito folgado? Ele já está trabalhando mais perto do limite? Então, a gente vai fazer essa análise, e aí a pergunta para você é, o que você espera de aumento de movimento? Você vai aumentar o número de usuários nesse período? Você vai ter caixa extra, vendedor extra? Então, tudo isso a gente precisa conversar para entender o que precisa ser aumentado no servidor de vocês, tá? Então, por isso que esse contato com a gente ele é importante, para a gente avaliar caso a caso. Pode ser que você me falou, eu não vou mudar nada no meu funcionamento, vou continuar com a mesma quantidade de usuário, com o mesmo horário de funcionamento, e as minhas vendas tendem a aumentar pouca coisa, porque é o que eu tenho aqui de histórico ao longo dos anos. Show! Então, nós vamos avaliar. Se o seu servidor ele já está trabalhando num consumo baixo, não precisa ter nenhum tipo de alteração. Ah, não, pô, já está batendo aqui sempre 80%, 90%, está no limite. E eu vou ter um aumento de 20%, 30% no meu volume, ou no aumento de usuários, a gente vai ter que fazer um aumento nessa máquina. Tá? Então, sempre avaliando o que você tem hoje, como é que está funcionando, e o que você espera de funcionamento para esse período, tanto da Black Friday quanto do final do ano aí, que são as vendas de Natal, tá bom? Então isso é muito particular também. Beleza. O Leandro da Constrular mandou aqui, falando que já usa o monitor de promoções, né, que é bem legal, realmente é bem o que o William falou mesmo, tem várias opções. Isso aí. E o Carlos perguntando se a documentação do motor de promoções está disponível no Mind. Tá no Mind, Carlos. Tá lá no Mind. Se tiver qualquer dificuldade, pode me procurar aí que eu mando o link para você, tá? Mas tá lá no Mind, só procurar motor de promoções que ela vai estar lá. Vai ter detalhando cada promoção, como é que configura, o que funciona, etc. E aí, qualquer dúvida, suporte ali a gente consegue apoiar, tá bom?
Pode passar o slide, Vitor. Vamos lá, gente, aqui um pouquinho sobre o nosso plantão, tá? Nessa semana, durante a semana inteira da Black Friday, né, se eu não me engano, a sexta é 29, então ela deve iniciar ali, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, no dia 25, a partir do dia 25, né, que é a semana da Black Friday. Então, a partir do dia 23 ali, que é o sábado que antecede a semana da Black Friday, até o dia 30, que é o último dia da Black Friday, o último dia do mês, que é o outro sábado, a gente vai ter um esquema diferenciado aí de plantão, tá? Hoje a gente já tem um plantão com o analista sempre disponível, acho que todos têm os números, quem não tiver a gente vai mandar aqui também no final do webinar, tá? Além desse analista que já fica de plantão e o analista de infra que a gente já tem de plantão também, nós vamos ter outros 3 analistas disponíveis aí para atender vocês, tá? A gente tem uma equipe maior, então nós vamos ter um total de 5 analistas disponíveis durante toda a semana da Black Friday, tá? A partir do dia 23 até o dia 30, beleza? Quais são as demandas, gente? Então, só para a gente relembrar aqui o que o hotline da gente atende, o que o plantão da gente atende. Integração para parada, no caso aí do O2, por exemplo, um sistema parado, no caso das lojas físicas, qualquer problema de tipo de demora de integração de pedidos, problema de faturamento, estou aqui para fazer uma venda e não está emitindo, o sistema está rejeitando, enfim, qualquer tipo de problema que esteja parando a sua operação de venda, ser atendido ali pelo nosso plantão, tá? Divergência de estoque e preço, no caso do site, estou com preço que eu subi de promocional e ele não foi para o site, ou eu já tirei essa promoção do ar e ela ainda está lá ativa, pode ligar que a gente também vai estar atendendo, tá? Então, vão ser 5 analistas aí disponíveis, e a equipe vai ser montada com analistas de todas as áreas técnicas da Neros, para a gente poder atender vocês da melhor forma possível, tá? Então, nós vamos ter analista de suporte, vamos ter a turma da implantação, e talvez até pessoal do desenvolvimento aí, para dar algum apoio, né, se for algo mais crítico aí que a gente tenha durante esse período, beleza? Os horários de funcionamento se mantém, segunda a sexta-feira, a gente começa às 7 da manhã até às 8 da manhã, você pode ligar no plantão, e depois a partir das 18, né, lembrando que de 8 às 18, a gente tem um suporte aqui funcionando normalmente, então nesse período pode entrar em contato com o suporte normal, a partir das 18, que se encerra o atendimento no suporte até às 22, hotline é disponível, tá? No sábado a gente inicia das 8 às 22, até fazer uma correção, a gente vai iniciar às 7, tá, nos sábados, das 7 às 22, e no domingo, de 12 às 20 horas, também disponível, tá bom? Nós vamos ter essa mudança aí, uma equipe reforçada para atender todos vocês aí durante o processo da Black Friday, e também que a gente estenda isso aí para o final do ano, ok? Pode passar alguma dúvida, pessoal, quanto ao plantão? Todo mundo conhece. Quem não tiver qualquer dúvida aí sobre o plantão, pode mandar aí para a gente, tá? Fiquem à vontade. Por enquanto, vamos passando aqui. Então, qualquer coisa, se precisar, a gente volta nesses pontos também do plantão. Bom, eu queria conversar com vocês aqui um pouquinho também sobre a nova versão evolutiva que ela saiu na semana passada, tá? Versão 10.0. E aí, primeira coisa que eu queria deixar todo mundo tranquilo, digamos assim, é que apesar de ter uma mudança na versão, não é uma versão igual a gente estava acostumado. Nossa, Ito, a última versão que teve, que foi para 9.0, teve um monte de coisa para ser convertida, muita mudança no banco de dados, foi alertado para a gente fazer isso fora do horário. Obviamente, toda atualização é feita fora do horário, né? Mas com bastante cuidado, bastante antecedência. Nesse caso, a primeira coisa é falar que é uma versão 10, então, obviamente, saindo novidades, que a ideia é a gente mostrar que com essa versão tem coisa nova, mas não tem nada daquela mudança estrutural como ocorreu das outras vezes. É mais uma evolução tecnológica, principalmente desse carinha aqui, que é o Nero Service, tá? Que eu vou explicar dele aqui. Então, saiu a versão 10.0 e para todo mundo ficar ciente que ela saiu e tranquilo ao mesmo tempo, tá? E o que saiu, Ítalo, nessa versão 10.0 de interessante? Primeira parte é o painel BPO, é o painel de monitoramento que o suporte tem utilizado. No último webinar que eu participei, eu falei um pouquinho com vocês do que era esse painel de monitoramento e do Nero Service, que eles trabalham em conjunto, é uma parte do Nero Service, né? Em que é possível, a gente transferiu alguns módulos que a gente tinha, o monitor de promoções, o processamento de vendas, o upkeep, que ele faz algumas limpezas no banco, e o promoções do O2 também, a gente transferiu isso
para serviços, módulos dentro do Nero Service, em que eles eram executados, e com isso era integrado também um monitoramento juntamente com o suporte, onde o suporte monitora estes clientes e consegue estar acompanhando ali, o processamento de vendas do cliente X parou, o monitor de promoções do cliente Y está com algum alerta, alguma coisa ali. Isso tudo é comunicado com o suporte, e o suporte tem uma equipe dedicada a ficar observando este painel e ficar monitorando estes serviços. Inclusive, temos um grupo aqui de pessoas responsáveis. O William está nesse grupo, eu também estou nesse grupo. Nós ficamos lá acompanhando essa movimentação, porque a galera lá do suporte sempre está interagindo. Aconteceu um detalhe em tal cliente, aconteceu isso em tal cliente, porque é uma ferramenta relativamente nova. Ela foi lançada esse ano, a gente está acompanhando, está sempre bem perto ali. E, apesar de tudo, está indo muito bem o lançamento dela, está indo muito tranquilo, os clientes têm elogiado bastante, tá? Então, pode complementar, William? Só uma informação até interessante, tá, pessoal? Hoje, acho que eu posso até tentar mostrar aqui, quer ver? Uhum. Hoje a gente já tem mais de 40 clientes utilizando essa ferramenta, tá? Já está bem espalhada aí no meio da nossa carteira de clientes. Todos os clientes, inclusive, que têm a infra com a Neros, estou compartilhando minha tela aí, não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu parar. Mas todos os clientes que têm a infra da Neros, né, que tem o serviço de infra administrado pela Neros, todos eles já têm esse serviço em execução. Esse painel que eu estou mostrando aí para vocês. Então, ele está sempre... A gente montou uma equipe aqui de monitoramento. Alguns clientes, eu acho que já começaram a receber contato aí dos analistas. Estou vendo aqui que no seu painel tem algumas notas que estão pendentes. Eu vi aqui que tem nota que não processou aí ainda de vocês. Vocês estão cientes? Precisa de alguma ajuda? Então, a gente tem feito esse processo de monitoramento diário aí com vocês, tá? E o painel que o Ítalo está falando é esse aqui que está na tela. Então, eu tenho os clientes aqui que estão ok, não estão com nenhum tipo de problema no painel nesse momento, alguns que podem estar com alerta, e esses aqui, por exemplo, que estão com um erro. E aí, quando você clica aqui, você consegue ver exatamente o que é. Então, tem 4 notas pendentes, etc. E aí a gente consegue fazer todo esse processo de monitoramento junto com vocês, tá? Esse é um painel que é nosso, da Neros, do time de suporte, e você, cliente, também, quando a gente instala esse processo para vocês ganham um link também com um painel interno que vocês conseguem fazer o mesmo monitoramento que nós, tá? Então, esse processo ele já está em execução, igual o Ítalo falou, a gente não teve, obviamente, a gente aprimorou ele muito desde o lançamento, né? Mas já está rodando em 40, e aqui são 39, tem alguns ali que a gente está fazendo uma análise, se eu não me engano, ao todo são mais de 46 clientes que já estão utilizando esse processo. E ele, basicamente, a gente já falou isso no outro binário, mas só para resumir, ele substitui aquela necessidade de você ter no Chrome aquelas shells lá que a maioria de vocês tinham para processamento de venda, para o monitor NFE, o UpKeep, e para quem usa o O2, né, o PromoCheck, que é aquele carinha que roda, que sobe as promoções lá para o site, tá? Então, é um serviço muito mais evoluído, que você tem uma visão sem precisar acessar o Neros. Obviamente, para correção, você vai ter que acessar o Neros, mas para você saber o que está acontecendo ali na sua vida, né, vamos dizer assim, você não vai precisar, a princípio, de acessar o sistema. Você já consegue ali, pelo painel, ver se está tudo ok, ou se tem alguma pendência para você avaliar, tá? Então, todos os clientes que são infraneros já têm isso rodando, a gente já fez contato com a maioria, tá? Alguns outros a gente ainda está fazendo esse contato para passar o acesso ao painel. Outros clientes que nem têm infra com a gente, mas que apoiou a gente como piloto aí nessa operação, também já estão utilizando, tá? E os demais clientes que ainda não têm, a gente vai estar disponibilizando também a documentação aí para vocês fazerem a instalação. Para quem já tem web, gente, é quase que já está funcionando, tá? Os arquivos são o mesmo, é fazer alguns apontamentos ali, coisa bem simples mesmo. Para quem não tem o Neros Web, aí, de fato, vai ser um processo um pouco mais complexo de fazer a instalação, mas estamos aí também para apoiar, o time comercial está aí para ajudar para a gente fazer essa migração para o Neros Web, tá? Então, só reforçando o que o Ítalo falou, é um negócio que já está funcionando. O que saiu agora foi uma melhoria bem significativa aí no processo, principalmente de monitoramento para a gente aqui da NET. Isso aí. E seguindo aqui, até para demonstrar, aqui atrás é o painel exatamente que o William mostrou ali, tá?
Então, o exemplo aqui tem alguns com erro, alerta, mas vocês viram lá como que está o status atual, o William mostrou aí ao vivo, né? E este é o outro painel que ele comentou também, que é a visão do cliente, em que ele consegue ver detalhado aqui o monitor NFE, por exemplo, processamento de vendas, aqui para baixo teria os outros dois módulos, mas você consegue ter a visão de como que está o serviço dentro da sua empresa, tá? Estas informações que basicamente são transportadas para o painel, para o suporte ali ter esse controle, ter esse monitoramento também, beleza? E o que teve de novidade? Além da melhoria em alguns painéis, a gente melhorou a notificação e trouxe resultados para o suporte conseguir tomar ações também, que são as análises de KPIs, trazendo métricas, tá? Métricas não inventadas pela Neros, que já existe, esse MTBF, MTTR, se vocês procurarem, são coisas que já existem, esses KPIs. E isso é o quê? O tempo médio entre falhas, porque falhas vão acontecer. É comum acontecer falhas, tá? Mas quanto tempo, por exemplo, está demorando para reparar essa falha? Quanto tempo a gente está demorando para identificar essa falha e tomar alguma ação? Que seria o tempo médio de reparo aqui também. Então, cruzando estas informações, nós temos um indicador de qualidade do processo e do cliente. Então, por exemplo, no cliente X, especificamente o monitor NFE, ele dá muito problema, ele para muito, ele rejeita muito por algum motivo ou outro. A gente consegue ter esse indicador de qualidade, a partir daí tomar alguma ação em cima desse processo específico, ou pode ser em todos. Então, o problema estaria, às vezes, no cliente. O que pode ser esse problema no cliente? Pode ser algum problema de infraestrutura. A gente pode tentar sugerir migrar esse servidor para a AWS. Então, essas avaliações vão ser possíveis através desses indicadores de KPIs, e isso é avaliado, tá? Essa indicação aqui, tanto do tempo médio de falha, se a gente está tendo muita falha, quanto tempo para a correção dessas falhas, são identificados, e a partir desses indicadores, o suporte ali pode tomar alguma ação. Apenas um cliente está com 2 estrelinhas ali, por exemplo. O que está acontecendo nesse cliente? Vamos tentar ajudar o cliente a melhorar. É algum problema de infra, algum problema de comunicação? O que está acontecendo? Então, esses indicadores são justamente para a gente tentar melhorar cada vez mais o nosso produto e trazer benefício, obviamente, para o cliente. Beleza? Até isso aí. E a gente já fez muito ajuste no monitor NFE, tá, pessoal? Depois que a gente colocou isso aqui para executar nesses clientes. Tá? Então, à medida que a gente vai monitorando e vendo que os erros ali estão sempre aumentando, estou vendo que o cliente está com 30, 40 notas pendentes, o que está acontecendo lá? E a gente identificava que era alguma coisa que dava para melhorar no monitor, a gente ia lá e ajustava. Tá? Então, saiu muita coisa que está rodando nesse service aí, que é mais um motivo para vocês colocarem isso para rodar aí. Tá? Além de ter essa visão, além de ter o nosso apoio para monitorar junto com vocês, ainda é um recurso que ele está muito mais aprimorado do que a gente tinha anteriormente. E ele mesmo se administra, né, Ítalo? Então, se ele parar, ele mesmo tenta se reiniciar ali. Então, tem muito recurso, muita coisa boa saindo desse service aí, se comparado ao monitor NFE, que era aquela shell que você tinha que colocar no Chrome, que se parar, você tinha que subir na mão, enfim. Tem muita coisa boa aí que veio junto com esse processo. Exatamente, que por exemplo, o Chrome ali, às vezes parava até o cliente perceber que parou, até ter que ir lá manualmente para restartar esse serviço. Isso o monitor, além dele se restartar automaticamente quando ele identifica alguma falha, ele também traz os indicadores para a gente ficar sabendo, né? Aconteceu uma falha, a gente já fica em alerta ali para tomar alguma ação para que isso não ocorra alguma outra vez. Isso principalmente em processamento de venda, por exemplo, né? Tinha gente que só via que a venda não processou quando estava rodando o SPED, por exemplo. Ou na hora que precisava emitir alguma nota, cadê minha nota aqui que não foi processada ainda? Precisa devolver a nota, cadê a nota? Não foi processada. Então, você acaba tendo essa visão bem antes aí dos problemas acontecerem. Isso é muito importante. Isso aí. Bom, e seguindo aqui, é o que eu vou tentar demonstrar, é o NeuroService, aquela primeira parte ali que a gente comentou, é o que a gente chamou de NeuroService módulos, beleza? Tem esses 4 módulos que eu falei, e agora saiu na versão 2.0 também o NeuroService, com a parte de serviço. Aí esse cara aqui é mais complexo em termos de entendimento um pouco, digamos assim, mas um funcionamento que ele vem trazendo para a gente é muito bacana, tá?
O que é o NeuroService? Ele está basicamente transformando todo o conhecimento que a gente já tem ao longo de 30 anos aí de Neros em serviços e possibilitando a gente transformar vários desse conhecimento em serviços, tá? Então, tem uma lógica por trás, tentando exemplificar para vocês. É como se eu tivesse os workers, que são os binários que estão executando ali em background, e eu tenho o NeuroService, que ele pega um determinado serviço, passa para esse binário, falando, ó, faz essa função para mim, esse binário retorna para o service devolve isso para quem quer que seja. Seja uma integração, por exemplo, com alguma API nova que venha surgir, ou algumas funcionalidades também dentro do próprio Neros. Como eu vou demonstrar aqui, por exemplo, o que está saindo de início, que é o QSQL, tá? Isso é só uma pequena demonstração da possibilidade que o NeuroService traz, mas isso aqui é uma possibilidade que a gente está abrindo, é um framework criado, tá? Então a gente criou todo um framework, toda uma estrutura para a partir daí, a gente conseguir fazer algumas integrações, tanto de serviços como de APIs e por aí vai, beleza? Alguma pergunta? Por enquanto, William, eu posso seguir com a demonstração aqui primeiro. Tem uma pergunta aqui do Jeremias, aqui, ó. Se os dados do QA aparecem para o cliente também. Boa dúvida aí, eu sei que para a gente aqui Deixa parece. eu lembrar aqui, eu fiquei na dúvida, tá? Eu acho que... Você tem algumas métricas ali, mas eu acredito que não, tá? Eu tenho que confirmar, não lembro, para falar a verdade. Porque a princípio, Jeremias, ele serve para a gente avaliar até o serviço que a gente está soltando, tá? Para ver como é que está o funcionamento, se está bacana, se não está. A gente pode avaliar e, no futuro, liberar isso para vocês também terem essa visão aí da qualidade do serviço, tá? Mas nesse início, eu acredito que é só aqui para a gente. Eu vou validar e te chamo aí no WhatsApp e a gente testa junto. Mas provavelmente ainda não. Tá? Leandro, foi dito que no novo painel de monitoramento, o monitor de NFF fica funcionando direto, sem ter que restartar na mão, quando ele roda via Crontal. Isso interfere nas atualizações de Crypt, pois nas atualizações não pode ter nada ocorrendo no banco. Teoricamente, não, né? Pelos testes que a gente fez, em teoria, não, tá, Leandro? Servicinho, Leandro, né? Ele vai ter essa inteligência ali por trás, e em teoria, não. Mas qualquer detalhe eu vou até refazer esses testes, tá? Para te confirmar, Leandro. Mas qualquer dúvida também pode entrar em contato com o suporte lá, mas em teoria ele não vai atrapalhar, não, tá? Nesses clientes que estão executando, a gente não teve nenhum problema com isso, tá, Leandro? Exatamente. E a gente já está executando isso, se eu não me engano, há mais ou menos uns 4, 5 meses. Que a gente vem testando isso aí. Então é bem tranquilo, tá? Tá. Bom, eu vou demonstrar um pouquinho aqui do NeuroService, igual eu comentei com vocês, e vou tentar depois complementar a explicação, beleza? Então, o que a gente liberou aqui de início? Foi utilizado tanto para testar esse framework, igual eu comentei que a gente criou, que ele traz um caminhão de possibilidades, então a gente consegue microserviçar várias ações. Qual que é, por exemplo, a regra para calcular o estoque de um produto? O estoque do produto não é só chegar ali, é o estoque, mas eu já tenho reservado tal produto, eu tenho que deduzir aqui o que está em assistência técnica, por aí vai. E a partir do NeuroService eu consigo transferir essa informação para uma API, por exemplo, que precisa. Tem um terceiro aqui que ele precisa dessa informação por algum motivo. Então, todo esse cálculo, toda essa lógica que existe por trás do sistema, a gente consegue microserviçar ela, beleza? E aí, deixa eu jogar na tela aqui. Deu certo? Deu. Eu estou aqui com o Neros Web, beleza? Vou fazer o login. E aqui eu vou entrar no gerador de queries. Todo mundo acho que já conhece. Anteriormente, eu vim em cima de um relatório qualquer, mandava executar ele. Eu tinha as opções aqui já de imprimir, não imprimir, impressoras. E agora eu tenho um novo botãozinho aqui que é tarefas. Então, para quem tem relatórios às vezes pesados, demora ali, sei lá, 5, 10 minutos para gerar um relatório, por exemplo, dependendo dos dados que precisam ser apresentados, muitas das vezes ele precisava gerar esse relatório e tinha que, de certa forma, esperar que esse relatório ficasse pronto. Enquanto isso, estava preso na tela, digamos assim. Agora eu consigo transferir isso
que é aquela ideia que eu expliquei, eu passo para o Nero Service, ele vai deixar isso rodando em background, e a partir daí, quando esse relatório meu estiver pronto, ele vai me notificar como que isso funciona. Então, vou dar o Enter aqui para gerar como tarefa. Ele me falou que gerou a tarefa ali 22, e eu consigo mexer no sistema. Vou lá no cadastro de estoque, produtos, estou navegando aqui pelo produto, opa, ele já me notificou aqui que meu relatório ficou pronto, tá vendo? Então, eu vou utilizando o sistema normalmente, até que meu relatório fique pronto. Quando ele fica pronto, ele aparece aquele pop-up ali, me informando durante 2 segundos, some automaticamente, e eu consigo seguir navegando, eu consigo seguir fazendo o que eu preciso. Agora eu preciso pegar o meu relatório. A partir de qualquer tela do sistema, já existia uma funcionalidade, uma tecla, que é a F6, tá? Essa F6, ela era utilizada para edição de arquivos. E agora, se vocês observarem, eu tenho uma nova opção aqui, que é o Nero Service, que é SQL. O que isso me traz? Vou apertar um aqui para ele apresentar para mim. Me mostrou 2 relatórios. Um que eu fiz aqui antes para teste, para ver se está tudo ok, e o número 22, que ele me mostrou na tela que ele estava indo gerar, com status já de concluído, que foi o que ele me apresentou. A mesma informação que eu veria quando eu mandasse gerar lá e ficasse esperando, ele me traz aqui. Eu consigo navegar aqui no grid, posicionar no cara que eu quero, vou dar um V de visualizar, ele vai trazer para mim um relatório, e aqui eu tenho as mesmas ações. Consigo imprimir, consigo gerar o PDF, mandar para Excel, as mesmas ações que já aconteciam lá atrás. Só que agora eu não preciso ficar esperando isso. Então, eu posso colocar ali 1, 2, 3 relatórios para gerar, deixar eles executando ali, continuar as minhas ações do dia normalmente, e quando eu precisar, eu vou lá e pego esses dados novamente. Essa, igual eu comentei, é apenas uma das possibilidades que a gente tem no microserviciamento do Neros. Beleza, galera? Então, até aqui, alguma dúvida de alguém? Tá tudo tranquilo aí no chat? Acho que tá tudo tranquilo, né? Por enquanto, sim. O que é SQL que a gente trouxe? É uma funcionalidade que todo mundo já conhece. O Eduardo está comentando ali que poderia colocar isso, por exemplo... Já está querendo um spec. Eu acho que travou lá no Ítalo, será? Acho que travou. Eduardo, é igual o Ítalo comentou, tá, cara? O senhor deu uma travada aí, Ítalo, voltou? Travou lá. Isso é o começo, tá, pessoal? A gente vem trabalhando, eu não sei quem estava no pré-infovarejo, se eu não me engano, do ano passado, 2023, o Rony estava apresentando lá o que seriam as novidades, as evoluções do sistema, e uma das promessas do Rony foi o Nero Service, que a gente já teria isso funcionando, tá? Então, esse é um primeiro teste que a gente está soltando para vocês, para mostrar para vocês as possibilidades que isso vai trazer para o sistema, tá? O projeto que a gente está trabalhando nele, ele é muito maior que isso, obviamente. Então, a ideia é justamente a gente pegar todas essas rotinas, esses pontos do sistema que são mais pesados, ou que às vezes não é pesado, mas você queria trabalhar ele de uma forma diferente, ter uma integração exclusiva ali com alguma financeira, por exemplo, no PDV, na parte crediária, etc., e a gente, num futuro, ter isso tudo microserviçado, isso tudo separado, e possibilitar que essas funções sejam executadas de forma independente, tá? Então, obviamente, o que a gente está trazendo aqui para vocês é uma novidade que a gente soltou agora em processo de validação, a gente está pilotando isso, inclusive, daqui a pouco vai estar disponível aí para todo mundo, mas é para mostrar para vocês a possibilidade que trabalhar com microserviços, né, que é microserviçar o sistema, que é o que a gente quer para o futuro, o que isso pode trazer. Então, o Jeremias citou aí a questão do gera dados, é uma possibilidade, a gente pode colocar ele para rodar, talvez via serviço, obviamente tem que avaliar que a gente está falando de apagar banco, criar de novo, etc. Mas, enfim, tudo é uma possibilidade. O SPED, com certeza, está na nossa fila, a gente está pensando em questões de atualização de crypt, enfim. A gente, evoluindo nessa questão do Nero Service, isso abre um universo de possibilidades, inclusive de integrações com outros sistemas, que é o que a gente também prometeu para vocês naquele pré-infovarejo lá, que a gente poderia estar, né, que a gente está desenvolvendo integração com a Senior, enfim. Tem muita coisa boa vindo aí, partindo dessa questão do Nero Service, e isso vem junto com essa versão 10.0 aí também. E a base é aquele primeiro serviço lá que a gente mostrou para vocês,
que já está rodando, que é o serviço de módulos lá. Então, muito importante que vocês comecem a utilizar essa tecnologia, entender como é que funciona, entender a estrutura disso por trás, a atualização disso, como é que funciona, e a gente ir caminhando junto. Daqui a pouco vocês estão usando esses relatórios, daqui a pouco estão usando, à medida que for liberando, vocês já têm a estrutura pronta, e a base disso tudo é ter o Neros Web, tá, pessoal? A gente sempre lembra isso para vocês no webinar, que o nosso sistema hoje, o que a gente investe em inovação, em tecnologia, é o Neros Web. O SASSI, para a gente, ele está esquecido. A gente ainda não descontinuou, porque tem alguns pontos que a gente está devendo para vocês. Mas o que evolui hoje dentro da Neros é o Neros Web. Então, só consegue utilizar essas novidades, essas coisas novas que a gente solta, quem já está trabalhando com o Neros Web. Tá? Deixa eu ver como é que está o chat de vocês aqui. O Auro falou que tem um aqui no server local e teve que derrubar o monitor para atualizar o crypt. Tem que ver, o Auro, porque a gente teve alguns casos que mesmo com o service instalado, ainda tinha alguma shell, algum serviço chamando o monitor antigo, tá? E aí os dois estavam rodando junto, inclusive isso estava dando alguns conflitos, dando alguns problemas para a gente. Tem que entender se no caso seu não foi isso, tá? Depois me procura, a gente avalia. Em teoria, a gente não precisou, nos clientes que estão executando, parar esse serviço para atualizar o crypt, não, tá? Mas qualquer coisa, passa que a gente avalia junto. O Eduardo falou lá a questão do SPED, como eu disse, né, é extremamente interessante isso para a gente, porque é um relatório, né, entre aspas, que demora para caramba para ser gerado, então isso está aqui no nosso mapa, tá? Amigão Calçados, tem alguma mudança na versão 10 para conciliação de cartões? Deixa contigo, Ito. Não, na versão 10, especificamente, que eu me lembro, assim, de projeto, pode ter saído alguma correção, tá? Foi quem, Domingão? Domingão, né? Mas pode falar, Raimundo. Você ia complementar alguma coisa? Boa tarde de novo, pessoal. Não, só complementando aí sobre a questão da conciliação, nós não tivemos nenhuma liberação aí na versão 10, mas a gente está trabalhando em algumas melhorias, tá? Ela deve sair agora no próximo para novembro. A gente está fazendo algumas melhorias, mas foi o amigão que perguntou, né? Isso. Inclusive, se vocês quiserem depois conversar, tá? Pode via comercial, e pode acionar, pedir para a gente fazer uma agenda, né? Até para entender se tem algo que a gente pode fazer também de melhorias aí, demandado por vocês, tá? Sim. Inclusive, o amigão é um dos clientes que tem os relatórios mais pesados aqui da Neros, tá? Então, esse recurso aí, inclusive, para o amigão, vai ser extremamente útil. Você ficar ali meia hora na tela com o relatório executando, isso acaba com esse serviço aí que está sendo liberado. Isso aí. E aí, igual eu comentei, isso aqui é uma pequena possibilidade, eu não posso nem chamar esse QSQL da ponta do iceberg, porque ele não chega nem a ser a ponta, por trás tem toda uma bagagem, tem muito mais possibilidades ali. Isso aqui é só um pequeno demonstrativo, para a gente mostrar para vocês mesmo, e a partir daí é evoluir mesmo. Tem evoluções, igual o Ilha comentou aí, que a galera pôs no chat, às vezes colocar isso no SPED, por aí vai, mas é só mostrar que estamos liberando isso. É um desenvolvimento muito grande, muito bacana, era um sonho aí da galera, já comentamos, o Rony mesmo comentou no pré-infovarejo disso também, então isso aí é uma coisa que a gente está bastante tempo trabalhando e finalmente saiu aí para vocês, beleza? Bom, mais alguma coisa aqui? Acho que não. Do que eu tinha aqui da versão 10 e do Nero Service é isso. Podemos seguir aqui? Junto, só dar uma informação, junto com, né, a gente sempre manda o link aí para vocês do webinar, né, da gravação, eu vou enviar o manual para vocês de instalação aí do serviço, tá? A princípio, está liberado de módulos, tá? Que vai liberar para vocês aí o monitor NFL, processamento de venda, o UpKeep e o PromoCheck, para quem utiliza, tá? Então, vocês já podem instalar, lembrando que ele é base, depois que tiver com ele instalado, para o restante funcionar, igual esse QSQL aqui, é uma coisa muito simples, basicamente uma atualização que vocês vão precisar fazer, tá? Então, vou liberar essa documentação aí, lembrando que quem é a infra é da Neros, já está configurado, já está funcionando, qualquer dúvida, faça contato com a gente, tá bom? Uma pergunta do William aqui agora. Boa tarde, gente. Essa integração de service e a ampliação do Neros para se tornar um ponto de API microserviçado é muito bom. Levando isso em consideração, há uma prévia para o sistema integrar melhor a questão do boleto, QR Code, quitação automática e integração com bancos para conciliação? Tem algum projeto disso já na esteira, Rai?
Como é que é, William? Ele está falando nessa questão, né, de tornar o sistema em serviços, se já há alguma prévia, algum projeto na esteira, alguma coisa já sendo pensada para integração em questão de boleto, QR Code, quitação automática e integração com o banco aí para conciliação. Não, a gente não tem ainda. Na verdade, nós já temos. Com o Nero Service, a gente tem a gente está abrindo, né, esse leque de possibilidades aí do Neros. A gente tem algumas conversas na esteira aí, ainda em fase inicial, por exemplo, com bot, enfim, né, que a gente traz essa possibilidade de microserviçar e também aí de conversar via API, né, das APIs. A gente tem já algumas coisas aqui na esteira para engatilhado. A gente tem demanda para poder fazer, por exemplo, boleto com QR Code, a gente tem tudo isso. Está na nossa fila aqui, né, de projetos do desenvolvimento, e é bem possível que isso vire, vamos dizer assim, já para o Nero Service, tá? A gente já trabalhe isso já com o Nero Service, como a gente teve a liberação dele agora na versão 10, nos próximos passos aí a gente começar a trazer essas integrações, trazer, né, tudo isso para dentro do Nero Service, tá? Isso aí. E lembrando, acho que o ponto principal aqui é qualquer dúvida. Tem tal funcionalidade que talvez seria bacana para mim. Acho que o ponto aqui é procurar o comercial, tá, gente? Entre em contato com o comercial, troca uma ideia com o comercial, tem uma funcionalidade assim que seria interessante para mim, vai procurando o comercial, vai fazendo essa ponte para a gente ter isso mapeado também, né? Inclusive, gente, eu rodei uma pesquisa no último webinar que a gente fez, justamente a respeito disso, para a gente entender quais rotinas que a gente poderia incluir no Nero Service, que seria interessante para vocês. Eu lembro que alguns citaram, por exemplo, a parte de fechamento de cartão, outros citaram ali a parte de expirar pedido, que são rotinas que vocês criam macros hoje, né? A maioria cria macro, coloca no Chrome para que elas sejam executadas de forma automática. Então, eu vou até rodar essa pesquisa de novo, eu acho que agora vocês vão ter uma noção melhor do que é, né? Do que a gente está falando, e a gente vai rodar novamente essa pesquisa aí, até para ouvir vocês, para a gente entender o que é interessante a gente começar a avaliar e trabalhar para o Nero Service aí no futuro, tá? Então, essa parte de conciliação, essa parte do gera dados que comentaram, do expira pedido, do fechamento de cartão, enfim. Quais rotinas que são diárias ali, que vocês hoje trabalham via macro, via Chrome, que a gente pode automatizar. Então, a gente vai bater esse papo aí bastante ao longo desse final de ano e ao longo de todo o ano que vem. Beleza? Para frente, Ito. Show de bola. Lembrando, gente, que o que eu estou mostrando aqui foi o boom, digamos assim, o principal. Tem outros projetos que saíram na versão 10? Tem, às vezes um pouco mais voltado ali para algum cliente ou outro, e é o que a gente quer trazer aqui. A gente está lançando toda vez as versões, as evoluções, então vai entrando também em contato com o comercial tem entrado em contato com alguns clientes também, que identifica, não, essa funcionalidade que saiu também já é compatível com tal cliente, pode encaixar muito bem, ele vai fazendo essa ponte também, mas aí fica a sugestão aí, a indicação para vocês fazer essa ponte com o comercial, beleza? Quem segue aqui? Sou eu, Ítalo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, aí, pensando aí nesse final de ano, né, pode passar, então, por favor. Pensando aí no final de ano e também pensando já em 2025, tá? A gente está trazendo aí para vocês uma campanha para o final de ano, para os clientes que têm aí, pode passar o próximo, então, que tem aí o licenciamento por usuário, né, que pretenda aí abertura de novas lojas, né, necessidade de contratar novos colaboradores e precise, né, de novos usuários. A gente está com a campanha aí com descontos a partir de 15%, tá? E também com banco de horas, né, contratação de banco de horas aí, para vocês poderem prever aí no ano de 2025 alguma contratação de serviços mesmo da Neros, né, que fica mais simples, né, a contratação desse banco, e eu acionar a Neros, né, para poder fazer esse atendimento. No caso de usuários, tá, pessoal, a gente está trazendo o quê? Vocês contratando agora, né, no final do ano, com desconto, não precisando agora de ativar esses usuários agora, você pode ativar eles a qualquer momento lá para frente, e aí a mensalidade só vai ter o plus quando vocês adicionarem esses novos usuários, tá? Mas apenas para vocês poderem contratar com o preço
fechado de 2024, né, com desconto, beleza? E quem tiver interesse, né, a gente vai disparar aí na base sobre essa campanha, com maiores informações, aí é só entrar em contato com o seu executivo de atendimento, tá? Pode passar o próximo aí. Aqui nós já chegamos ao fim do nosso webinar. Isso aí. Pessoal, então é isso, né? A ideia era mostrar para vocês, né, tem 3 temas principais aqui. O primeiro é se preparem para Black Friday, pelo amor de Deus, principalmente em termos de infraestrutura. A gente sabe que isso dá uma dor de cabeça danada. Então, utilize aí os nossos contatos para ajudar você nesse planejamento, tá? Segundo, a 10.0 não é nenhum terror. Fiquem tranquilos, podem atualizar. Não tem conversão de tabela, não tem nada aquela virada de versão que alguns de vocês estão acostumados, tá? Vai ser um processo totalmente como se fosse uma atualização de release mesmo, mas ela traz novidades extremamente importantes aí para vocês. Então, pegando o gancho lá na questão da atualização do sistema, aproveitem agora no início de novembro para fazer essa atualização, validar e qualquer problema, contatar a gente, tá? Então, atualizem, vamos utilizar. E vamos utilizar esse Nero Service aí, que está trazendo muita coisa boa, muita novidade para vocês. E o terceiro ponto, vão ligar para o comercial aí, que é a oportunidade de ouro para vocês agora no final do ano. Então, fiquem atentos aí, para já planejar o 2025 aí na questão de contratação de serviço. Fala, senhor Rai. Não, era só para pegar um gancho no resumo que você passou em relação à versão, né? A mudança que a gente está fazendo aqui no desenvolvimento, a gente então liberou uma versão evolutiva, que é a versão 10, que tem aí como grande recurso, né, o Nero Service. A gente também liberou outros recursos, né, que é o calendário de entrega e montagem, o controle de venda lá por margem, mas basicamente essa é uma versão evolutiva, então a gente não tem problemas de retrocompatibilidade, tá, pessoal? Isso quer dizer que quando a gente normalmente soltava uma versão, né, atualizou, rodou, conversão de versão, não dava para voltar atrás. Então, essa versão é uma versão evolutiva, ela não tem problemas de retrocompatibilidade. A gente ainda está preparando uma versão que aí a gente vai atender, né, demandas, por exemplo, que envolvem alterar a estrutura de banco, mexer em estrutura de tabela, né? Então, essas demandas que envolvem, né, essas alterações de banco, de estrutura de tabela, aí sim a gente vai ter uma release, uma versão estrutural, mas quando for o caso, né, que a gente for liberar uma versão estrutural que tem questão de retrocompatibilidade, a gente naturalmente vai comunicar e divulgar isso para vocês, tá bom? Era isso só... É o que eu disse, né, Rara? É praticamente uma atualização de release, tá, gente? Isso aí. Teve problema, pode voltar ao binário, tá resolvido, não tem dor de cabeça nenhuma. Mas o importante é atualizem, porque tem muita melhoria boa aí nessas versões, beleza? Rara, o Carlos tá brincando aqui que você não é careca mais, tá? Todo mundo assustou com isso, tá, Carlos? Agora que a gente tá acostumado. Pergunta do William. Quantos manuais e a documentação da versão estarão disponíveis, Ítalo? A documentação da versão, acho que é aquela que a gente já solta junto com a versão, né? Basicamente, a versão normalmente sai na quinta-feira. Na sexta-feira, normalmente, a gente já sobe no Mind, mostrando ali tudo que foi disponível. E quanto à versão do Nero Service, a instalação dos módulos, eu acredito que já está no Mind, eu posso conferir, porque igual o William comentou, já está um tempinho a mais, já tem uns 4, 5 meses que está rodando aí nos clientes. Então, tá tranquilo. O parte agora, o plus, digamos assim, que a gente está liberando agora, é a parte de serviços, e essa ainda, aí vocês precisam entrar em contato com o suporte comercial para estar implementando essa parte. Isso. Só para reforçar, tá, William? O manual de instalação do Nero Service módulo, que é o processamento de venda, o monitor NFE, o PICIP e o PromoCheck, eu vou disparar para vocês junto com o vídeo aqui do webinar. Tá? Isso aí a gente já vai enviar para todo mundo para não ter erro. A documentação da release, né, da versão, na verdade, como o Ítalo disse, na sexta-feira, após a liberação dela, já vai estar lá no Mind para vocês darem uma lida. Beleza? Aí só reforçando aí, né, William? Para o pessoal participar aí da nossa pesquisa aí, ó, o QR Code está na tela. Agora. Exatamente. Então, gente, queremos ouvir vocês, tá? Então, vamos acessar esse QR Code,
ter a opinião de vocês sobre como foi o webinar, sobre assuntos que vocês querem que a gente traga nos próximos webinars, tá? Então, isso é muito importante, a gente ter esse meio de comunicação com vocês. A gente quer fazer isso mais vezes, né, ter uma recorrência maior de webinar junto com vocês, que é um bate-papo muito bom, a gente acaba aproximando mais. Então, mandem para a gente, pelo amor de Deus, a avaliação aí de vocês, do que acharam de como foi hoje, e principalmente de sugestões do que vocês querem que a gente traga, tá? Às vezes a gente quer fazer, mas fica até na dúvida do que levar, do que trazer, e sempre quando tem uma novidade a gente acaba fazendo. Mas não impede que a gente faça com muito mais frequência, tá? Então manda pra gente aí sugestão, as meninas vão compilar todas as respostas de vocês e a gente vai estar planejando vários outros aí pra gente ter esse meio de comunicação, tá? Eu acho que é muito bom essa proximidade com vocês. Tem um monte de gente aqui que tem muito tempo que eu não converso, e é muito interessante ver todos vocês aqui, tá? Então, contem com a gente, respondam. Isso que é a mensagem final aqui. Deem a opinião de vocês, que ela é muito importante para a gente melhorar o que a gente está fazendo e fazer mais. Beleza? Se não conseguiu ler o QR Code aí, a Luana colocou no chat aí o link, tá? Exatamente. Então, tem o link aí no chat, tem o QR Code na tela. Fiquem à vontade aí para dar a opinião de vocês, tá? Pessoal, a gente teve uma das maiores audiências de webinar que a gente fez aqui dos últimos tempos, então muito obrigado, tá? Por todo mundo que está aqui, que separou um tempinho aí do dia de vocês, que a gente sabe que é extremamente corrido, para participar aqui com a gente, tá? Muito obrigado mesmo e até a próxima. Espero todos vocês aí.